Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro. O crescimento de casos de agressões entre jovens e adolescentes traz uma dúvida aos pais. Que orientação se deve dar aos filhos quando eles se envolvem em confusões que acabam em brigas e ameaças? E a escola, hein? Qual o papel dela para evitar a violência? No Link News de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que a responsabilidade pelo aumento da violência entre os jovens é principalmente da família? É o que queremos saber na enquete de hoje. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. É só manifestar o que pensa pela hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no Portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Depois de deixar 478 mortos no Haiti, furacão chega à Flórida e deixa abrigos lotados. O furacão Matthew causou destruição aqui no sul da Flórida durante a sua passagem na noite de ontem e também parte da madrugada dessa sexta-feira. E agora avança em sentido norte do estado. E após 31 dias de paralisação, termina a maior greve dos bancários. Trabalhadores da Caixa continuam de braços cruzados na Grande São Paulo. Um alerta de saúde: tratar a dor de cabeça frequente com analgésicos vendidos sem receita nas farmácias pode mascarar doenças mais graves. Sobre esse tema e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Abrimos esta edição com uma boa notícia para a população. Afinal, depois de mais de um mês, acabou a greve dos bancários. Os funcionários dos bancos privados e do Banco do Brasil decidiram encerrar a paralisação. Mas os funcionários da Caixa Econômica Federal votaram por continuar parados em 7 capitais. Olha, depois de 31 dias, portanto, de muitas negociações, a proposta patronal finalmente foi aceita, mesmo sem a inflação e ganhos reais, como pretendiam os bancários. Pelo acordo, este ano o reajuste será de 8%, além de um abono de R$ 3.500. Em 2017, a categoria tem a garantia de repor a inflação, com aumento real de pelo menos 1%. E a Receita Federal já liberou nesta sexta-feira as consultas ao 5º lote de restituições do Imposto de Renda 2016. Os lotes residuais de 2008 a 2015, de quem caiu na malha fina, também podem ser consultados. Estão incluídos nesse 5º lote de restituição do imposto de renda deste ano 2.166.115 contribuintes, totalizando R$ 2,5 bilhões de reais em restituições. Esse pagamento será feito agora no dia 17 de outubro. Os valores serão corrigidos em 6,71%. Em uma sessão marcada por manifestações, os deputados aprovaram um texto da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A gente vai ter mais informações sobre isso agora com a repórter Vanessa Lima, direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. A intenção é que a PEC, aprovada por 23 votos a 7, seja votada no plenário da Câmara na próxima segunda-feira. Prioridade do governo, a PEC limita o aumento das despesas à inflação do ano anterior. A regra valerá por 20 anos, mas a partir do 10º, o governo pode sugerir alterações na base de cálculo. Para ser aprovada no plenário da Câmara, serão necessários pelo menos 308 votos. Depois, será a vez da votação no Senado. Um manifestante que tentou evitar a votação da PEC no plenário teve que ser retirado à força. Ele chegou a desmaiar, mas foi socorrido e recebeu alta logo depois. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. Bom trabalho. E olha, o governo federal e o Congresso preparam a reforma trabalhista. Depois de muitas promessas, parece que vai sair. As mudanças na lei foram tema, inclusive, de um congresso em São Paulo. As relações trabalhistas foram o principal tema do evento, que destacou a importância da vontade do empregado nas negociações com os patrões. Os participantes falaram sobre a modernização da lei para evitar conflitos, diminuir a burocracia e aumentar as contratações. O presidente da Rede Record participou da abertura do Congresso. O país está aprisionado numa legislação que não evoluiu junto com as relações de trabalho, não evoluiu junto com a tecnologia, não evoluiu junto com o próprio trabalho. Então, rediscutir, colocar na mesa esse tema é de fundamental importância para que a gente possa evoluir nas relações de trabalho, para que a economia do país possa evoluir, para que o país como um todo possa se tornar um país mais justo.
E o crescimento de casos de agressões entre jovens e adolescentes traz uma dúvida para os pais. Que orientação se deve dar aos filhos quando eles são espancados ou ameaçados por colegas ou amigos? E a escola, qual será o papel dela para evitar essa violência? Nossa repórter Elaine Cortes conversou com especialistas e também tem dicas que você vai conferir agora nessa reportagem especial. De óculos, uma partida de futebol, a disputa por um namoradinho. Um motivo banal pode acabar numa tragédia. Afinal, o que leva crianças e adolescentes partirem para a agressão quando se sentem contrariados? O que você diz para o seu filho quando ele chega em casa chorando e relata que apanhou na escola? Ensina a revidar? Orienta a não reagir? Como impor o respeito sem agir da mesma maneira? Perguntas que têm atormentado muitos pais. Eu me senti incapaz, sabe? De não saber o que acontece com ele lá dentro. De saber que eu não posso fazer nada. Esta mãe não corrige os filhos batendo. Em casa, a educação é evitar o confronto e nunca optar pelo revide. Mas ela se sente perdida nas próprias orientações. O filho de 14 anos, desde os 10, é vítima da agressão. Já chegou a vez dele levar chuto, levar tapa, sabe? Levar cadernada, papel na cara, sabe? Jogar água nele. Então, todo tipo de constrangimento que uma pessoa pode ter, ele já teve. Esta semana, mais um caso repercutiu em todo o país. 4 adolescentes entre 13 e 16 anos foram apreendidas por agredir e torturar uma garota de 14 anos em Trindade, região metropolitana de Goiás. A vítima levou socos, pauladas e foi esfaqueada. O ato infracional teria sido motivado porque o ex-namorado de uma das adolescentes estaria ajudando a vítima a organizar uma festa de 15 anos. O filho de Ana Paula já escapou da morte por pouco, também por uma razão absurda. Como eu não me enturmo com ninguém, aí tipo, eu acho que eu sou snob, essas coisas. Gostaria de ser mais solto, mas eu não consigo, eu sou muito tímido. Vão bater, vão matar, vão esfaquear, vão esfolar ele vivo. Botaram arma na minha cara, foi mais pra intimidar. Soco, murro, empurrão. Não tem como defender. Em casa, o adolescente sempre foi advertido para nunca reagir. Mas ele não sabe como lidar com a situação. Nem ele, nem a família. A diretora falou que não podia fazer nada. Ah, mãe, é muito aluno para tomar de conta. Como é que a gente vai, toda hora vai surpreender um aluno? Mas meus filhos vêm para a escola, aprender, não posso ser judiado dentro da escola. Eu não bato dentro da minha casa. Depois de 4 anos apanhando constantemente, o garoto passou a ter um comportamento diferente em casa. Ele ficou agressivo com o meu outro filho. Ficou mais agressivo. E assim, ele começou a falar mais alto do que a gente. Ele não quer ir para a escola de jeito nenhum. Já tentei tomar muito remédio para passar mal, essas coisas. Para não poder ir à aula, para não ver as pessoas, sabe? O caderno está praticamente em branco. Ele perdeu meses de aula. Tiro agora nota baixa, provas, perdi matéria, perdendo também. O medo é de me matarem mesmo, né? A falta de um aluno em classe nem sempre é só uma consequência do bullying. Muitas vezes é o reflexo de uma ausência que já existe em casa. Tantos casos de violência entre crianças e adolescentes provocam uma reflexão. De que maneira a educação da família continua aqui na escola? E de que forma a escola pode educar para além das salas de aula? Uma criança que passa por humilhações, agressões, ela tende até deprimir. Ela sofre muito. É muito sério o sofrimento causado pelo grupo. É muito sério. Então a escola não pode, não tem direito de se calar. A escola tem tanta responsabilidade quanto a família. É preciso que os pais estejam firmes, mas é preciso que a escola corresponda. Dentro dela não haverá bullying. A escola também tem que ter um papel interventivo, tanto com o agressor quanto com a vítima. Por que esta criança que está sendo agredida continua permitindo ser agredida?
Orientar o respeito ao próximo é tão importante quanto ensinar os filhos a terem segurança para escapar de um conflito, sem se tornarem reféns de um ciclo de agressões. Eu acho que a questão não é revidar, é ensinar essa criança a ser assertiva e confrontar o agressor com firmeza. Porque se ela for estimulada a revidar com outra agressão, ela passa também a ser agressora. E ela vai achar que na vida adiante ela vai resolver sempre as questões de agressão com outra agressão. Para a educadora que ensina professores a lidar com desafios semelhantes, a violência deve ser tema de estudo e debate em todas as séries, nas escolas e em casa, o quanto antes. É preciso, então, explicar, conversar, dialogar com aquele que sofre e mostrar apoio da família. Isso é o que a família deve fazer. Mas basta não, é preciso mexer também dentro da escola. Então a família deve ir, deve falar e a escola deve acolher. A fase onde se moldam valores éticos e morais num indivíduo, segundo os estudos, é nos 3 primeiros anos de vida. Isso quer dizer que até as brincadeiras são assunto sério e podem tornar crianças inocentes em potenciais vítimas ou agressores. E ensinar para a vida é ensinar a viver coletivamente. Então é papel da escola, sim, na interação com a família. Não pode trabalhar desarticuladamente. E é sobre isso a nossa enquete do dia. Depois dessas informações que você viu na reportagem, perguntamos: você acha que a responsabilidade pelo aumento da violência entre os jovens é principalmente da família? Vote nas redes sociais, entre também no Twitter, no Facebook da Record News. Além de votar, comente, participe colocando a sua opinião. Para isso, utilize a hashtag #LinkRecordNews. Envie também as suas mensagens pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade e opinião aqui na nossa tela. Enquanto você participa e comenta a respeito do tema, a gente segue aqui com outras informações para você. E agora, de que cerca de 30 mil brinquedos falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil em Fortaleza. Os produtos foram produzidos com material de baixa qualidade, incluindo até lixo hospitalar. Em Fortaleza, os policiais encontraram material sendo montado para comercialização em um depósito no centro. Nenhuma nota fiscal de entrada, como também não existe nota para saída, tenha consciência e confirma que realmente são produtos pirateados. Na operação foram detidos 2 chineses e 2 cearenses que foram apontados como proprietários desta mercadoria. Aqui na Delegacia de Defraudações, eles foram ouvidos e após foram liberados. Os 4 irão responder ao artigo 190, que corresponde ao crime contra a propriedade industrial. Uma cópia é grosseira. Se você pegar qualquer material desse daí, tá certo? Até o odor da tinta, né? É um odor diferenciado, é uma tinta bem forte. O preço é muito aquém do praticado, tá certo? Pelos produtos, realmente os legítimos produtos. De acordo com a polícia, cerca de 30 mil pacotes de brinquedos de procedência duvidosa foram apreendidos. Até o Dia das Crianças, outra operação como esta deve ser realizada na tentativa de combater o crime de falsificação. E uma ferramenta da polícia promete ajudar os pais a reencontrarem os filhos desaparecidos. O equipamento apresentado pela Polícia do Rio de Janeiro envelhece o rosto de quem está sumido. Disse que o tempo é capaz de fazer a dor diminuir. Esta mãe não passa um dia sequer sem pensar na filha, que desapareceu em 2009, aos 9 anos. Luciane saiu para comprar pão na padaria da esquina e nunca mais voltou. O que eu perdi da minha filha, que me tiraram dela. Eu tinha direito de ver isso tudo, essa mudança toda, e me tiraram esse direito. Rogéria vive a mesma dor há 7 anos. Não sei o que fizeram com a minha filha, onde está, com quem está. Por que pegaram minha filha? Por que tiraram de mim? Mulheres com histórias diferentes, mas com uma dúvida em comum: onde foram parar aquelas crianças? O tempo também é cruel na hora de dificultar as buscas. Alguns meses são suficientes para uma criança mudar a fisionomia. E aí aquela foto mais recente logo fica
completamente desatualizada. A técnica de envelhecimento é da Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio. Um policial formado em Belas Artes estuda o rosto das crianças e como seria o envelhecimento. O resultado emociona as mães. A gente hoje vai buscar pelo esse rosto, né? Que esse rostinho de criança a gente não tem. É esse rosto que eu vou procurar. Então vai ser mais fácil. Tomara que essa técnica realmente funcione para tentar localizar essas pessoas. Agora a gente faz um alerta para você em saúde. Se você vira e mexe e sofre com dor de cabeça, muita atenção. Tratar o problema com analgésicos vendidos sem receita nas farmácias pode simplesmente mascarar doenças muito mais graves. O alerta dos médicos é para quem usa desses medicamentos sem orientação de um especialista. Alívio imediato em comprimidos ou gotas. A promessa está na embalagem, mas a automedicação para acabar com uma simples dor de cabeça pode esconder ou até agravar algum problema de saúde. As mais comuns são as chamadas primárias, como a dor tensional. A pessoa sente uma espécie de aperto e a causa pode ser ansiedade, distúrbios do sono, consumo de bebida alcoólica ou outros motivos mais leves. Já a enxaqueca é mais forte, atinge só um lado da cabeça, causa náuseas, deixa a pessoa sensível à luz e barulhos e pode durar de 4 a 72 horas. As dores secundárias têm várias causas, desde a sinusite até problemas graves como trombose ou algum trauma, e precisam ser investigadas. Quando você pensa em dores de cabeça mais preocupantes, as doenças de maior risco seriam os sangramentos, principalmente nas dores súbitas, os tumores ou as lesões que ocupam o espaço. Geralmente você tem sintomas neurológicos associados, os quadros infecciosos, que também exigem um atendimento um pouco mais rápido. A dor momentânea desaparece, mas o uso de analgésicos sem orientação médica é um risco. O primeiro é você atrasar o diagnóstico de uma doença importante. Segundo é você escolher um remédio inadequado, que não vai resolver o problema ou que vai fazer mal ao organismo. O terceiro problema é que quem tem muita dor de cabeça com muita frequência, às vezes passa a se acostumar e tomar remédio quase todo dia. O uso excessivo de analgésico, ele piora a frequência da dor. Melissa sabe o mal que o uso indiscriminado de analgésicos pode causar. Durante 4 anos, a jornalista sofreu muito com as enxaquecas e, por conta própria, comprava medicamentos cada vez mais fortes, dosagens mais altas, mas as dores só pioraram. Até uma vez que eu parei no hospital e eu não conseguia ficar de olho aberto porque tudo incomodava. Só depois de muito tempo e de passar por vários médicos, ela descobriu que as enxaquecas insuportáveis eram causadas por outro remédio, o anticoncepcional e seus hormônios sintéticos. Eu usava ele para tratar uma doença e acabou criando outra. E agora, tirando esse remédio, o atual médico que está cuidando do meu caso disse que os sintomas tendem a desaparecer. Melissa parou de tomar pílula e as dores diminuíram 80%. Agora não gasta tanto na farmácia e antes consulta o médico. E é com esse alerta que o Link Record News aproveita e faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais destaques. Entre eles, depois de deixar 478 mortos no Haiti, furacão chega à Flórida e deixa abrigos lotados. E ainda, Instituto Datafolha divulgou primeira pesquisa de intenção de votos no segundo turno para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Vai conhecer o resultado já já, não saia daí. 11 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília, Link Record News de volta. De volta com informações, portanto, sobre o furacão Mateu. Para você ter uma ideia, autoridades do Haiti já confirmaram que o número de mortes causadas, então, pelo fenômeno subiu para 478. O fenômeno já está bem perto da costa da Flórida, nos Estados Unidos, que está em alerta máximo com o maior furacão da última década. Os meteorologistas americanos preveem uma catástrofe. Na Flórida, a ventania já ultrapassou os 100 km por hora. 3.000 pessoas passaram a noite em abrigos ou em locais considerados seguros. Mais de 2 milhões de moradores foram alertados a se deslocar. E o governador da Flórida foi direto. Se você foi alertado a sair, saia. Essa tempestade vai matar você. The storm will kill you.
Prestes a atingir os Estados Unidos, o furacão Matthew perdeu um pouco de força. Foi rebaixado para a categoria 3 em uma escala que vai até 5. Mesmo assim, o alerta de perigo permanece, com ventos que podem atingir 200 quilômetros por hora. Do espaço, a NASA mandou novas imagens da dimensão da tempestade. Nos países caribenhos já atingidos, o cenário é de destruição. No Haiti, um dos locais mais devastados, onde a água ainda não escoou, as pessoas se arriscam na enchente. Sem terem para onde ir, moradores tentam retomar o dia a dia vivendo assim, em meio aos escombros. Este homem conta que viu a destruição de perto, pediu por ajuda, mas nada foi feito. Muito bem, a gente então vai saber mais sobre a situação da costa nos Estados Unidos, onde o furacão começa a chegar com muita força, como você percebeu. Quem está ao vivo aqui conversando com a gente por Skype, como você pode ver, é a Tina Roma, nossa correspondente direto de Miami. Tina, quais são as informações que você tem para a gente? Percebemos que atrás de você continua a ventania, as árvores balançando bastante. Já houve muitos estragos por aí? Bom dia, Clébio, Lidiane, todos do Link Record News. Já melhorou bastante o tempo. Então, como você mesmo disse, o céu ainda está carregado, ainda venta, mas nada comparado ao que aconteceu ontem, quando o Matthew chegou aqui no final da tarde, provocando muito vento, muita chuva, e esse tempo ruim permaneceu por toda a noite e parte da madrugada. Felizmente, a grande maioria estava preparada para isso, e o que a gente pôde ver por aqui foram árvores no chão, alguns lugares alagados, mas agora tudo começa a voltar ao normal, Clébio. Tina, a situação do comércio, do turismo, quando pensamos em Estados Unidos, além das compras, também tem a Disney. E aí, como é que está a movimentação por aí? Lid, o furacão passou primeiro aqui pela parte sul e por isso a gente teve o aeroporto de Fort Lauderdale fechado, a maioria dos voos do aeroporto de Miami cancelados, shoppings fechados e o comércio. Nessa parte sul, tudo já volta ao normal, aeroportos funcionando, os portos também e o comércio voltando a abrir. Alguns já abriram pela manhã e outros abrindo agora na hora do almoço. Só que o Matthew, nesse momento, está passando mais ao norte, ali perto da estação da NASA, no Cabo Canaveral e também em Orlando. Os parques continuam fechados nesse dia de hoje, nessa sexta-feira. Inclusive, tem até uma curiosidade com relação à Disney. Em 45 anos de história, essa é a 7ª vez que os parques são fechados e por medida de segurança. Mesmo aqui, o Matthew já tendo passado, as autoridades pediram que quem possa permaneça em casa para evitar dar de cara com uma árvore no chão ou então com um alagamento, enfim, com os danos que foram causados. Por isso, apesar do comércio já começar a abrir, já está tudo voltando ao normal, eles pedem para que a gente continue em casa. Ontem você deu para a gente uma expectativa da meteorologia americana que vem falando sobre a possibilidade do furacão fazer uma volta e em algum momento novamente passar por Miami, os locais por onde ele já passou, felizmente deixando menos estragos do que se previa. Ainda há essa expectativa dos meteorologistas? O furacão pode realmente fazer uma volta e atingir de novo aquilo que ele já acabou de certa forma devastando? Ainda há sim essa expectativa, Clébio, mesmo porque os americanos, eles trabalham, ontem mesmo o governador Rick Scott falou numa coletiva que eles esperam sempre, eles se preparam para o pior e esperam sempre o melhor. Nesse momento, o Matthew, ele vem perdendo força, mas realmente a previsão é que ele contorne, que ele dê uma volta e novamente passe pelas Bahamas e Miami já a partir do início da próxima semana, mas bem mais leve, apenas com vento e uma forte tempestade, mas nada mais além disso, ele já está perdendo a força nesse momento. Com relação ainda à Disney, que permanece fechado os parques aí em Orlando, há alguma expectativa, alguma previsão para que os parques sejam reabertos, Tina? Perdemos sinal com a Tina, né? Tá voltando. Eu estou te ouvindo novamente. Clébio, Lídia, por favor, se você puder repetir a pergunta, que eu perdi, não consegui ouvir. Sim, Tina. Perguntei sobre os parques de Orlando, os parques da Disney. Você disse que eles permanecem hoje, sexta-feira, fechados por questão de segurança. Há expectativa, alguma previsão de quando deve acontecer a reabertura dos parques? Por enquanto, não. Eles dizem que permanecem fechados hoje, mas a previsão é até que possa abrir já a partir de sábado mesmo, porque o Matthew já está passando, já está deixando toda essa área. Mas, a princípio, a informação que a gente tem é que os parques permanecem fechados nessa sexta-feira. Inclusive, pediram que os turistas que estão em Orlando
permaneçam dentro do hotel se puderem. Mas, quem sabe, então, a partir de amanhã, tudo já volta ao normal. Tina, eu conversei com alguns amigos que moram aí na região de Orlando, Miami, também li hoje pela manhã em alguns sites americanos a informação de que muita gente não conseguiu comprar suprimentos a tempo, porque realmente não se acreditava que o furacão chegasse com tanta força por aí. E os comércios, como você disse ontem pra gente, acabaram fechando, esgotaram também as suas gôndolas, suas reservas. Como é que está essa situação hoje, depois da passagem, pelo menos por Miami? A expectativa de supermercados reabrirem com condições de atender quem não se abasteceu preventivamente? Eu ainda não fui em nenhum supermercado agora, mas eu sei que eles já estão abrindo. E a informação que nós temos é que os postos de gasolina, muitos ficaram sem combustível, mas já estão voltando a ter esse combustível e também os mercados já estão reabastecendo as suas prateleiras. Mesmo porque, como o estrago não foi tão grande por aqui, a grande preocupação deles é que nós tivéssemos em casa água, comida para os próximos 3 dias, porque a Flórida, ela fica num cantinho do país. Então, se houvesse um grande estrago, seria impossível ter um contato com o resto do país e aí não chegaria, no caso, mais suprimentos. Isso, de fato, felizmente não aconteceu, portanto, aqueles mercados já abriram de manhã ou estão abrindo nesse momento e, com certeza, hoje, ao longo do dia, aquelas prateleiras que estavam vazias serão reabastecidas nas próximas horas, normalmente. Que bom, Tina, que bom. Aquele cenário, então, das casas, principalmente com aquelas placas, né, de aço para proteção nas janelas, isso tudo já está sendo retirado, então, aos poucos. Nesse momento, sim, Lid. E fica aqui, na garagem de casa, porque a gente tem essa temporada de furacões de junho até novembro. A gente está rezando para que não aconteça mais, mas, enfim, todas essas placas, essas proteções permanecem guardadas em casa para uma eventual chegada de um próximo furacão e, novamente, todo esse tipo de proteção vai sendo colocado. Mas, nesse momento, aqui as casas já estão retirando ou essas placas de madeira ou então como se fosse uma telha de metal para proteger as janelas das casas, mas nesse momento estão sendo retiradas, sim. Muito bom, Tina. Que bom ter essas informações de que tudo por aí começa a voltar à normalidade e bom ter você com a gente ao vivo aqui para contar tudo isso também. Ontem eu disse para ela no final, Lidiane, que a preocupação era se ela teria condições de entrar por questões técnicas mesmo, né? Sim. A expectativa de que o vento pudesse derrubar torres de transmissão, eventualmente não fosse possível, mas te ver aí em segurança e em condições técnicas de falar com a gente nos deixa muito felizes, Tina. Ai, que bom, Cléber. Eu também fico muito feliz de estar aqui falando com vocês. Ontem nós tivemos várias casas e empresas também sem energia. Cerca de 200 mil casas ficaram sem energia elétrica por algumas horas. Então, muitas já estão com a energia novamente elétrica em casa. As pessoas, aos poucos, que deixaram suas casas porque moram na beira da praia e foram para a casa de um vizinho, de um amigo ou até abrigos, essas pessoas, aos poucos, vão voltando para casa. 1,5 milhão de pessoas aqui no estado da Flórida tiveram que sair de suas residências, mas aos poucos vão voltando. Felizmente, então, nada mais grave aconteceu e eu espero, então, estar de volta por aqui da próxima vez com bastante sol e muita alegria, porque essa é a cara daqui de Miami. E notícias boas desse lugar bonito que a gente tem aí. Tina, só para arrematar o nosso papo, você brasileira, assim como nós aqui no Brasil, felizmente, tem sim uma mudança climática, vez ou outra, mas nada comparado a isso. Qual a sua impressão como brasileira que mora hoje aí, diante dessa situação, desse cenário? Você sentiu realmente medo? Você sentiu algum momento de tensão, até por estar também com a tua família aí? A gente fica apreensiva, mas medo eu diria que não, porque o país está sempre muito bem preparado. Graças a Deus o Brasil já não tem tantos problemas naturais, né, que a gente chama, da natureza. E aqui não, aqui a gente tem terremoto, a gente tem furacão, mas o país está sempre preparado. Então sempre que há a chegada de um furacão, infelizmente em outros casos como um terremoto, não é possível você saber antes, né, infelizmente. Mas no caso de um furacão, não. Então, eles vão preparando as pessoas. Aqui sempre eles mostram em escolas ou então em empresas como você sair no caso de um incêndio, de algum tipo de problema. Então, o país está sempre preparado para qualquer coisa que possa acontecer. Isso te deixa muito mais seguro.
Então, se você vai no mercado, você consegue se preparar, você tem as proteções nas casas, você tem polícia na rua, você tem as pessoas te informando, te ajudando, aquelas mais esclarecidas, que já moram há mais tempo aqui, têm mais experiência e ajudam. No momento em que a gente estava aqui preparando a casa, um vizinho ajuda o outro. Isso te faz se sentir com mais segurança. Existe apreensão e a gente vai sempre rezando para que o pior não aconteça, né? Que tudo isso passe logo. Mas o medo, esse medo diminui quando você se sente com segurança ao seu redor, e realmente foi essa a impressão que eu tive nesse momento aqui com a chegada desse furacão. Muito bem, Tina. Bom, boa sorte para você aí nesse restinho de tempo borocochô e até a semana que vem. Muito bom, Tina. Tendo novidades também, estamos à disposição para você trazer atualizações sobre a passagem do furacão aí pela Flórida. Obrigada. Olha, eu vou encerrando aqui com vocês, avisando que lá para aquele meu canto aqui, ó, Gisele já começa a abrir. E ali é o litoral, é a praia. Então a gente torce para que agora, né, a gente já está chegando no final de semana, que a gente possa ter um dia bonito. A gente tem um final de semana tranquilo. Eu não espero isso só daqui. Eu espero aí do Brasil também. E na terça-feira a gente está de volta com boas notícias, se Deus quiser, aqui no Conexão Flórida. Um grande beijo para todos vocês. Um beijo, Tina. Até terça-feira. Agora, a Tina está falando sobre a preparação que os Estados Unidos fizeram por lá. É uma pena que quando a gente olha para todos os locais que foram atingidos pelo terremoto, não seja essa mesma condição que o Haiti tinha de se preparar. Haiti, que já foi devastado por um terremoto não faz muito tempo, agora de novo sofre. Você viu as imagens tristes de muita gente tentando um fio de esperança naquilo que sobrou. A gente está mostrando de novo aí. Como é triste ver as pessoas se apoiando em escombros daquilo que sobrou de suas casas, pensando, depois de um terremoto, quando a gente começava a se reconstruir, de novo enfrentar uma situação que é impossível de se prever qual vai ser o tamanho, né? É uma questão natural. Olha só essas imagens. Olha o que sobrou das residências dessas pessoas, né? Não sobrou. Não sobrou Como nada. se reconstruir, né? E o que a gente percebe é isso, é reflexo da política, do governo, assim como o Haiti também reflete a situação política e econômica também que o povo vive, extrema miséria. Os Estados Unidos, por outro lado, como a Tina disse, autoridades, as pessoas têm um planejamento. Vejam só essas imagens agora ao vivo aí da CNN. Quando o furacão Matthew atingiu a Flórida, uma parte da Flórida, então, pronunciamento do presidente Barack Obama, ou seja, as autoridades estão ali realmente à disposição da população. E elas têm esse papel fundamental. A gente viu o presidente Obama, Lidiane, diversas vezes se dirigindo à nação, pedindo para que as pessoas respeitassem justamente a informação que foi passada para que não saíssem de casa. É assim que um governo tem de agir, porque ele é responsável por essas vidas. E foi assim que vidas foram poupadas nos Estados Unidos. É claro que lá o furacão também chegou com menos intensidade. Mas ainda assim, se as pessoas levam a sério essas informações passadas pelos meteorologistas, pelas autoridades, é claro que o número de vítimas vai cair. Aqui, infelizmente, a gente ainda convive, estamos no Brasil e toda hora somos pegos aí com uma certa surpresa por deslizamentos, enchentes, enfim, problemas que são corriqueiros e que passa ano, volta a acontecer. Exatamente. Infelizmente, olha só essas imagens. A violência das águas, né, Lidiane, que passa realmente levantando terra, pedras, né, faz ali, você percebe que as ondas vêm com muita violência, batem ali no chão e levantam muita sujeira, muitas pedras, inclusive. Então você imagine o risco de pessoas que eventualmente se não tivessem seguido as orientações das autoridades, poderiam ser arrastadas por essas águas violentas e completamente descontroladas. E é interessante ver, a gente não consegue talvez ampliar na sua tela, eu acho, em algumas TVs talvez sim. No cantinho você tem exatamente o movimento que o furacão faz. Então nesse cantinho, nessa telinha menor, ontem nós mostramos a imagem do mapa, seria até interessante a gente recuperar, do tamanho desse furacão, um dos maiores que já passou por essa região na história. Então é interessante de ver também. Agora sim, a gente tem na tela para você, vamos colocar. Olha só, à esquerda você tem o mapa da NASA, que mostra exatamente o tamanho do furacão, o tamanho do núcleo dele. Então essa abertura central demonstra que quanto maior, mais violento ele é e como ele se desloca realmente com muita força, trazendo todo esse estrago que a gente vem mostrando para você. A grosso modo, um furacão consegue realmente se formar com água quente, então, do oceano e as nuvens. Então, esse choque entre as temperaturas faz com que as nuvens ganhem cada vez mais força, elas vão sendo alimentadas, então, no processo de evaporação, e aí elas se tornam
tão grandes e provocam, é como se fosse um ralo gigante. Um ralo ali que a gente, imaginando numa pia, num tanque cheio, tiramos o ralo e aí sim forma aquele redemoinho enorme, sugando tudo que vem pela frente. Tamanha a destruição, a devastação que um furacão causa. É esse mais ou menos essa comparação que a gente pode fazer nesse momento para entender a catástrofe provocada. Muito bem, a gente vai seguir agora, porque como a Tina contou pra gente, brasileiros que vivem lá na Flórida se prepararam bastante para a chegada desse furacão, né, Lidiane? E aqui no Brasil, companhias aéreas, melhor dizendo, cancelaram os voos para aquela região. Os cerca de 300 mil brasileiros que vivem na Flórida se preparam para a passagem do furacão. O biólogo José Rodrigues, que mora em Miami há 17 anos, deu uma entrevista por Skype. Estou aqui com o apartamento tudo estocado de comida, de água, com baterias. A atriz Larissa Manoela também está na Flórida e mandou recado aos fãs. E a gente está aqui para tranquilizar todos vocês, dizer que já estamos em casa. No site do Itamaraty, o Brasil divulgou nota de solidariedade às famílias das vítimas, aos povos e aos governos de Cuba e do Haiti. A nota ainda informa que até este momento não há registros de cidadãos brasileiros entre as vítimas. O site do Consulado Geral do Brasil em Miami informa que vai trabalhar em regime de plantão até o dia 10 de outubro. Isso por causa da passagem do furacão e do feriado de Columbus Day, que será na segunda-feira. E divulga telefones para os casos de emergência. Aqui no Brasil, 2 companhias aéreas já avisaram os passageiros sobre cancelamento de voos. A Azul informou que os voos 8706 e 8707 entre Campinas, no interior paulista, e Orlando, na Flórida, previstos para esta sexta-feira, foram cancelados. A Latam divulgou uma nota dizendo que alguns voos poderão ser afetados por causa do furacão. A Latam diz que está monitorando as condições meteorológicas para manter os clientes informados sobre os voos. Os passageiros afetados poderão alterar o voo ou a data, ou optar por outro destino sem pagar multa ou ainda pedir a devolução do bilhete. Os clientes da Azul serão reacomodados em outros voos da companhia ou poderão pedir o reembolso integral dos bilhetes. E já que estamos falando das companhias aéreas, tem polêmica à vista na aviação. Isso porque 2 companhias aéreas causam indignação dos passageiros com a criação de novas regras para os voos. Você vai descobrir que regras são essas agora. A empresa de baixo custo IndiGo, da Índia, implantou uma área livre de crianças nas aeronaves. A zona VIP não aceitará meninos e meninas com menos de 12 anos. A decisão gerou polêmica nas redes sociais. Adultos sem filhos se manifestaram a favor, dizendo que não se importariam em pagar mais para ficar longe das crianças. Já famílias com filhos alegaram que a medida é discriminatória. A companhia se defendeu dizendo que essas áreas são destinadas a passageiros em viagens de negócios, que precisam de silêncio para trabalhar a bordo. A outra polêmica aconteceu no Havaí. A Hawaiian Airlines exigiu que, além das malas, os passageiros também passassem por pesagem. 2 executivos que viajavam de Honolulu para Samoa Americana formalizaram reclamações, já que foram obrigados a subir na balança antes de entrarem no voo. A companhia argumentou ter registrado um aumento na média de peso dos passageiros e, por questões de segurança, precisava distribuir a carga uniformemente na aeronave. O Departamento de Transporte dos Estados Unidos afirmou que está investigando as reclamações contra a empresa. E o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo acordo com as Farc. A comissão que anunciou o vencedor em Oslo, na Noruega, disse que é um reconhecimento pelo esforço do presidente de dar fim aos mais de 50 anos de conflito que matou 220 mil pessoas. O governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia estão renegociando o acordo depois que ele foi rejeitado em uma votação popular. Juan Manuel Santos disse que ficou emocionado com a premiação. E todos os dias, milhares de pessoas se mudam de uma cidade para outra. Mas na Suécia, uma cidade inteira teve que mudar de local. Veja a solução que os moradores encontraram. Uma pequena cidade no norte da Suécia provou que sim, é possível mudar de localização geográfica e continuar sendo a mesma cidade. Isso aconteceu para dar espaço à ampliação de uma mina de ferro.
Casas e prédios da pequena Malberguete, que tem cerca de 5.000 habitantes, estão sendo transferidos em cima de caminhões para um outro local, que fica a cerca de 10 quilômetros de distância. Kiruna, outra cidade sueca que fica mais ao norte, também passa por um processo de transferência desde 2014, quando engenheiros iniciaram um ambicioso projeto para mover seus 18.000 habitantes para uma distância de apenas 3 quilômetros ao leste. A medida foi tomada porque Kiruna estaria afundando. A previsão é de que até 2050, a maior parte das estruturas terão desmoronado nas minas de ferro abaixo da cidade. No Brasil, esse tipo de plano geralmente só acontece após um desastre, como o rompimento da barragem em Mariana. Bento Rodrigues, um dos distritos mais antigos, deve ser alagado por uma nova obra da mineradora Samarco. E os moradores se despediram da região, que ficou arrasada. E o Instituto Datafolha divulgou a primeira pesquisa de intenção de votos no segundo turno para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella aparece na frente. Crivella, do PRB, tem 51% das intenções de voto. Marcelo Freixo, do PSOL, 30,2%. 12,4% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum dos candidatos. E 6,3% ainda não sabem em quem votar. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Crivella, do PRB, aparece com 62,8% dos votos e Marcelo Freixo, do PSOL, com 37,2%. A Paraná Pesquisas perguntou também em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. A rejeição de Marcelo Freixo chega a 51,1% e a de Crivella a 36,7%. 7,7% dos entrevistados não souberam responder e 13,8% disseram que poderiam votar nos dois. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O Datafolha ouviu 1.151 eleitores nos dias 5 e 6 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E uma outra pesquisa sobre a intenção de votos no segundo turno para a Prefeitura do Rio de Janeiro também foi divulgada. A Paraná Pesquisas também mostra que Marcelo Crivella está na frente. Crivella, do PRB, tem 44%. Marcelo Freixo, do PSOL, aparece com 27%. Brancos e nulos somam 18% e não sabem 10%. Considerando os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos, Crivella tem 62% e Freixo 38%. Foram ouvidos 900 eleitores entre segunda e quinta-feira e o grau de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E a polícia fechou uma feira que funcionava irregularmente no centro de São Paulo. Os ambulantes vendiam comida sem nenhuma higiene. Tanto é que 3 pessoas foram presas em flagrante. Dá uma olhadinha com a gente. Os caranguejos ainda vivos foram levados para a delegacia dentro deste saco plástico. Os investigadores e agentes da vigilância sanitária apreenderam também carne crua de várias espécies e vegetais. Produtos de origem animal, como carcaça de frango, carcaça de pato, exposto em temperatura ambiente, sem inspeção oficial, portanto de origem clandestina. E esses produtos todos representam, então, um risco à saúde pública. A feira livre, onde os alimentos foram apreendidos, funciona no centro de São Paulo. O jornalismo da Record denunciou o comércio clandestino na semana passada. O que é isso? Esse aqui é pato? É. Quanto é o pato? 58, 66, depende do peso, né? Com uma câmera escondida, mostramos carne exposta sem nenhuma refrigeração. Alimentos sendo vendidos sem higiene. Uma ameaça à saúde das pessoas que acontece há tempos na mesma região. Os vendedores e os clientes são geralmente chineses. Esse aqui é o quê? Esse peixe de bolinha. Peixe? É, peixe de bolinha. Eu nunca vi isso aqui, não. A operação reuniu agentes da Vigilância Sanitária e da Polícia Civil. 3 pessoas que estavam vendendo produtos na feira foram presas em flagrante. Pagaram fiança de 1 salário mínimo
e foram liberadas. Não vão responder esse procedimento em liberdade. São 3 pessoas de origem chinesa, como os demais que normalmente participam dessa feirinha. Está todo dia aqui? Mas traz marreco algum dia ou não? Marreco, se você pediu, automaticamente tem. É? Até marreco eles vendiam, é muito complicado. Não, né? E também a crueldade que eles devem praticar contra esses animais. E aí é que tá, mais uma vez, enquanto tem gente para comprar, vai ter venda, criminoso para vender. Agora, veja essa história. Um agente de trânsito foi confundido com um miliciano. Acabou sequestrado e morto no Rio de Janeiro. A polícia divulgou as imagens que mostram o exato momento em que ele e 3 amigos foram rendidos. Estas imagens mostram quando os criminosos passam a pé. As vítimas estão no carro preto que tinha acabado de estacionar na rua. O grupo voltava de uma festa quando foi surpreendido. O motorista tenta retornar, mas durante a manobra o veículo é cercado por homens armados. Os passageiros saem do carro e são rendidos. 2 deles obrigados a deitar no chão. O agente de trânsito Alain Moreira, de 30 anos, foi confundido com um miliciano agredido e morto a tiros. Os bandidos queriam armas e dinheiro. Como não encontraram, levaram os 4 amigos para o alto de um morro aqui em Belford Roxo. Lá, Alain foi severamente agredido. Durante a tortura, uma das vítimas conseguiu escapar. Com medo que a polícia fosse chamada, os criminosos se mudaram para uma outra comunidade, onde se uniram a um grupo de homens armados. Juntos, decidiram que Alain seria morto, apesar dele negar envolvimento com a milícia. Acredito que isso seja ligado ao tráfico da região. Eu não sei o que eles pretendiam se fazer, mas eu sei que fizeram uma covardia muito grande com a gente. Policiais civis percorreram a comunidade onde o crime ocorreu à procura dos suspeitos. Barricadas pelo caminho mostram a tentativa dos traficantes de impedir o acesso da polícia. Pelo menos 6 homens teriam participado da tortura e do assassinato do agente de trânsito. 3 já foram identificados. São criminosos que foram postos em liberdade este ano. E a polícia prendeu um homem suspeito de ser o principal fornecedor de anabolizantes e suplementos ilegais na zona sul e oeste do Rio de Janeiro. Eric Lima Cabral, de 31 anos, armazenava centenas de frascos de produtos perigosos à saúde em casa. As substâncias proibidas pela Anvisa eram vendidas pela internet e aplicativos de celular. Eric usava uma empresa de fachada. Como os anabolizantes são drogas ilegais, ele foi autuado pelo crime de tráfico e pode pegar até 30 anos de prisão. E agora é o momento de interatividade, a sua participação aqui no Link Record News. Hoje nós abordamos o tema da violência entre jovens. São muitos os casos, ela vem aumentando gradativamente, o que preocupa, claro, famílias e escola. Aliás, qual o papel da escola em relação a isso? Recentemente mostramos aí um caso de um jovem que entregou um produto que tem base, então, num creme de avelã, envenenado com alguma coisa ali que fez mal a outros jovens. Perguntamos para você então, você acha que a responsabilidade é principalmente da família no aumento, na escalada dessa violência entre jovens? Sim ou não, você vota com a hashtag Link Record News, manifesta o que pensa pela mesma hashtag ou então pelo nosso WhatsApp. O número é 11 95307 1851. Vamos às opiniões aqui na tela. Pelo WhatsApp, a opinião que chega é de São Paulo, interior Campinas. Nair compartilha com a gente. Sim, é da família que não dá educação. Obrigada, Nair. Agora a gente tem a opinião do próximo internauta, que é o Eduardo, de Vitória, Espírito Santo, e diz: as famílias têm responsabilidade, mas a certeza de impunidade proporcionada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente dá carta branca para ações violentas. Obrigado, Eduardo. Próxima opinião chega lá de Marabá, no Pará. A Francinete compartilha: o bom comportamento dos filhos começa em casa. Por isso, é culpa da família. Portanto, faça como a Francinete, participe, deixe aqui a sua opinião. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela. Exatamente, e também o resultado da enquete para você. A gente aproveita então para fazer uma rápida pausa aqui para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes. Até já. Meio-dia pontualmente, horário de Brasília. Estamos de volta com o Link Record News e a partir de agora, boa tarde para você. Começamos aí com uma perguntinha esse bloco. O que você faria para realizar um sonho?
Dois apaixonados, mas sem dinheiro suficiente, foram às ruas de Brasília vender água e levantar dinheiro para o casamento. A história, inclusive, foi se espalhando e o casal finalmente conquistou o que tanto desejava. A gente mostra para você agora. Uma festa de casamento pra lá de animada. Agora, o que você não imagina é como ela foi feita. Para isso, estes dois aí, olha, tiveram muita garra e disposição. A história começa neste estacionamento dentro do carro. O motorista de ônibus se transformava, ficava desse jeitinho. E a empregada doméstica com o cabelo arrumado e até maquiagem. A gente sabe que as noivas andam bem arrumadas, elas fazem uma maquiagem bem bonita. Todo detalhe, inclusive a gravata e o último botãozinho abotoado também, né? Para combinar. Neste quadro, eles anotavam a contagem regressiva para o dia mais feliz da vida do casal. E no porta-malas, o segredo, uma caixa de isopor cheia de gelo e garrafas de água. A ideia de vender água para bancar o casamento partiu dele. E ela aceitou. É uma época de calor. E a água é uma coisa que todo mundo consome. E a gente queria casar. Aí juntou o útil ao agradável. Debaixo de chuva, sol forte, estavam aqui na rodoviária de Brasília. Afinal de contas, essa era a última chance deles para realizar o sonho do casamento. Foram 90 dias e nesse período venderam mais de 2.000 garrafinhas de água. Conseguiram arrecadar mais de R$4.000. Olha, gente, água 2, água. Apoia a iniciativa, tá fazendo nada de errado, tá trabalhando. O casal cativou esta cerimonialista que conseguiu patrocinadores para a festa. Vestido, maquiagem, banda, DJ. Foi uma correria, foi bacana, foi muito gratificante, todo mundo topou. Conseguimos realizar o grande sonho da vida deles. E depois de meses de muito trabalho, Rosa e Luciano, enfim, tiveram o seu casamento dos sonhos. Valeu a pena, gostei, faria tudo de novo. Muito legal, cara, é uma experiência assim, sabe? Gratificante. Aí, uma história inspiradora, né, Lígia? Inspiradora. Só tchau, casal. E que eles continuem com essa mesma garra e determinação agora, depois de casados. Exatamente. E agora a gente vai então ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a nossa colega Thaís Pomim, saber os destaques do Paraná. Thaís, boa tarde para você. Oi, Thaís. Olá, Kleber e Diane, boa tarde a todos. Primeira informação que eu trago hoje por aqui é que a defesa do ex-ministro Antônio Palocci pediu a liberdade dele ao Supremo Tribunal Federal. A defesa afirma que a prisão do ex-ministro é ilegal e encaminhou ao pedido, então, a revogação à Suprema Corte. No mesmo documento, o advogado do ex-ministro solicitou a liberdade para Branislav Contic, assessor de Palocci, também preso na mesma etapa da operação. O defensor alega que as duas prisões ferem a Constituição porque não há indícios de que os suspeitos continuaram cometendo crimes ou então que tenham planos de fugir do país. Além disso, o advogado afirma que o juiz Sérgio Moro cometeu uma ilegalidade ao converter a prisão temporária de 5 dias que venceu às vésperas da eleição municipal em prisão preventiva, que é quando não tem prazo, então, por prazo indeterminado. O juiz considerou que a lei não permite uma nova prisão neste período, mas que nesse caso os suspeitos já estavam detidos. O advogado quer que o STF conceda uma liminar para libertar Palocci e Branislav Contic. Lembrando que nesta semana o Supremo Tribunal de Justiça já negou o pedido de liberdade dos dois investigados. O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre esse pedido. E uma outra informação ainda sobre a Operação Lava Jato é que a defesa do ex-senador Gin Argelo pediu que o processo a que ele responde seja retirado aqui da Justiça do Paraná e que seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A ação apura o pagamento de propina ao ex-senador para evitar a convocação de empresários na CPI da Petrobras. Ele é acusado de ter recebido pelo menos 5 milhões de reais das empreiteiras investigados. Os advogados de Argelo alegam incompetência funcional da 13ª Vara aqui de Curitiba para julgar o processo e pedem que o caso seja encaminhado ao Supremo. Como justificativa, eles afirmam que mais de um delator citou encontros de Argelo e do atual ministro do Tribunal
Tribunal de Contas da União Vital do Rego com empreiteiros que teriam sido extorquidos no período da CPI, então, da Petrobras. Portanto, segundo os advogados, como o ministro tem foro privilegiado, só pode ser julgado pelo Supremo. Clébio, Lidiane, esses são os principais destaques de hoje por aqui. Volto com vocês aí em São Paulo. Obrigado, Thaís, pelas informações. Ótimo trabalho e ótimo final de semana para você. Até segunda-feira com mais destaques do Paraná. Até segunda. Bom, e políticos do PT, PMDB e PP serão investigados separadamente no inquérito da Lava Jato, que investiga desvios de dinheiro na Petrobras. A divisão do caso em 4 inquéritos foi determinada pelo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki. A Lava Jato já identificou 66 envolvidos em desvios na Petrobras, a maioria políticos ligados a 6 partidos. Haverá um inquérito só para os 12 investigados do PT, grupo que inclui o ex-presidente Lula e os ex-ministros Jacques Wagner, Ricardo Berzoini e Antônio Palocci. No PMDB, o total é de 24 investigados. Haverá um inquérito só para 9 senadores do partido, entre eles Renan Calheiros, Romero Jucá, Edson Lobão e Valdir Raupp, e outro para 15 deputados. A lista inclui Eduardo Cunha e Henrique Alves. Um 4º inquérito investigará 30 envolvidos ligados ao Partido Progressista, entre eles o ex-ministro Aguinaldo Ribeiro e o presidente do partido, Ciro Nogueira. No parecer encaminhado ao Supremo, o procurador Janot declara que esses políticos se organizaram internamente, utilizando-se de seus partidos e em uma estrutura hierarquizada para práticas espúrias e formavam uma mesma organização criminosa. Para o procurador-geral, os suspeitos formaram uma quadrilha organizada. Agora, os 4 inquéritos voltam à Procuradoria para que Rodrigo Janot proponha os próximos passos da apuração, que podem incluir quebras de sigilo e depoimentos. Mas mesmo com o fatiamento, aqui no Supremo, ninguém arrisca dizer quando é que o caso vai a julgamento. Muito bem, da capital federal. Então, agora nós seguimos ao vivo para Araraquara, interior de São Paulo, para falar com ela, Sônia Souza, que nos traz os destaques desse último dia útil da semana. Sônia, boa tarde. Oi, Sônia. Boa tarde, Lidiane. Boa tarde, Kleber, a todos que acompanham o link. E olha só, hoje nós vamos mostrar um susto, aliás, um belo susto que os moradores de Pitangueiras levaram. Pitangueiras é ali na região de Ribeirão Preto. Olha só nesse vídeo o tamanho da sucuri que apareceu numa estrada de terra. E essa daí, gente, é filhote, viu? Ela tem apenas 3 metros, se é que se pode falar apenas. Mas é que uma cobra desse tipo adulta pode chegar de 7 a 8 metros. Imagina só, Lidiane, Kleber, vocês passando tranquilamente por uma estrada rural e de repente se depara com a sucuri. O jeito é parar para ela atravessar, né? Deus me livre, eu nem consigo pensar nessa possibilidade, viu, Sônia? Só de ver essa imagem realmente é assustador. Lembrando que você falou, tem só 3 metros, né? Ah, não dá. Deixa ela atravessar e ir embora, depois de uma meia hora que ela for embora, a gente vai, Sônia, a gente passa. Olha aí, corajoso esse daí que desceu do carro para fazer o vídeo, né, gente? E olha, no Record News Paulista de hoje nós vamos mostrar também um radar meteorológico que foi desenvolvido lá na Unicamp. O equipamento vai ajudar em previsões imediatas de tempestades, chuvas de granizo e até alagamentos. É um equipamento muito útil, uma matéria muito bacana que vai hoje então no Record News Paulista e todo mundo está convidado para assistir. E além disso, nós teremos as atrações da nossa agenda cultural. Tá imperdível o jornal, eu espero vocês logo mais depois do link Record News e conto com a audiência de vocês. Kleber, Lidiane. Tá ótimo, Sônia. Obrigada, então, pelos destaques. Todo mundo de olho, ligadinho aí no Record News Paulista. Até a semana que vem para você. Até mais, Sônia. Bom final de semana. E agora a gente volta, então, a discutir a questão da violência entre os jovens com você, querendo conhecer a sua opinião. Perguntamos se você acha que essa escalada, esse aumento da violência entre jovens é responsabilidade principalmente da família. Se ou não, você vota com a hashtag LinkRecordNews. Pode manifestar o que pensa com a mesma hashtag e também por meio do nosso WhatsApp. O número nós vamos colocar na tela para você agora, 11 95307 1851. Vamos conhecer a sua opinião. Opinião na tela que chega pelo nosso WhatsApp. O Walter, de Campina Grande, lá na Paraíba, mandou o seguinte: é da família sim, porque escola nenhuma ensina a violência.
Obrigada, Walter, pela participação. Agora a gente tem o Marciano, meu vizinho de Ribeirão Pires, assíduo aqui na participação e diz: a responsabilidade de educar não pode ser atribuída somente à escola ou somente à família. Escola e família têm que caminhar juntos nessa missão. É bem isso, Marciano. Obrigado por participar. Tem agora a opinião do Vitor, de Belém, no Pará. Sim, muitos pais são negligentes ou até mesmo agressivos no trato com os filhos, o que é reproduzido pelas crianças e adolescentes nas escolas. Verdade, Vitor, tem realmente razão. Obrigada pela mensagem. O Michael de Indaiatuba, interior de São Paulo, diz: sim, a responsabilidade é da família. Educação sai de berço. Tá certinho, Michael. Obrigado por participar. Vamos ver como é que estão refletindo, então, como é que se refletem essas opiniões na nossa votação. Primeira parcial na sua tela. Você acha, então, que esse aumento da violência é, em grande parte, responsabilidade aí da família? 60% dos nossos internautas acreditam que sim, 40% até agora respondem que não. E você? Continue votando, participando, compartilhe o que você pensa. Daqui a pouco tem mais interatividade aqui na nossa tela. E é justamente interessados no que você pensa, na sua opinião, naquilo que você busca do jornalismo, que segunda-feira tem novidade aqui na Record News. E a nossa equipe toda está preparando muitas surpresas para vocês. Só não precisar desligar, aí a gente... São muitas as novidades e todos nós aqui da Record News estamos esperando você. Será que você ficou curioso? Que novidades será que serão essas, Lidiane? Tem muita coisa bacana, o que a gente garante é isso. Inclusive, na segunda-feira, até para falar dessas novidades, teremos aqui um programa ao vivo à noite, a partir das 8 da noite, eu e o Clébio. E convidados para lá de especiais vão mostrar para você aí do outro lado um pouquinho do que essa nova fase da Record News vai trazer. E é claro que nesta segunda-feira você vai ter um encontro também com todos os apresentadores da casa e vai descobrir o que vai mudar em cada programa, quais são as coisas novas que a gente traz para você a partir então do dia 10, hein? Só ficar ligado, segunda-feira, 8 da noite, com a Lidiane e comigo aqui na sua espera. Temos um encontro. É isso aí. Bom, fique aí, na surpresa, na expectativa e não esqueça, ligadinho aqui sempre na tela da Record News. Muito bem, agora nós vamos trazer para você outras informações, outras notícias também e algo que é realmente muito preocupante, porque metade das crianças na Grande São Paulo está acima do peso. Esse dado alarmante foi revelado por uma pesquisa que avaliou os hábitos e também o estilo de vida de meninos e meninas de 0 até 12 anos de idade. Elas até sabem o que não faz bem. As gorduras, né? Porque eu e a minha irmã mais velha, a gente gosta de comer a gordura, assim, do bife. Mas sempre tem uma coisa ou outra que é mais difícil resistir. Chocolate. Mais complicado ainda é trocar o celular por qualquer tipo de exercício físico. Eu não gosto muito de fazer o treino, porque às vezes eu durmo à tarde, aí eu fico com preguiça de acordar para ir me trocar. Elisa tem 9 anos, Gabi tem 11. As duas estão acima do peso. Um colesterol alto nessa idade não é nada bom, com problemas cardíacos, então eu fiquei muito preocupada com isso. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada avaliou os hábitos e o estilo de vida de crianças de 0 a 12 anos na região metropolitana de São Paulo. O resultado não surpreendeu os especialistas, mas aumentou e muito a preocupação. Pelo menos metade dessas crianças está acima do peso, consome em excesso,
produtos que não precisa tanto e ingere de menos nutrientes indispensáveis à saúde e ao desenvolvimento. O estudo revela que crianças consomem hoje menos vitaminas, enquanto a ingestão de sódio só aumenta. A criança vai seguir o exemplo dos pais. Então, de nada adianta o pai pedir para a criança ficar andando de bicicleta ao redor do quarteirão e comer frutas e verduras, enquanto ele passa a tarde na frente da televisão comendo amendoim, por exemplo, vendo o jogo de futebol. Além da alimentação inadequada, mais da metade das crianças são sedentárias e passam cerca de 4 horas por dia em frente do computador, videogame, celular e tablets. A mãe da Gabi procurou um nutricionista e estimula a filha a se exercitar todos os dias da semana. Mudança de hábito na infância em nome da saúde. Para mim, eu acho que tá com peso bom e bem saudável. Tem que se alimentar de uma forma correta. Bom, falamos de alimentação, agora falamos de saúde, da campanha do Outubro Rosa. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer aponta que 66% dos casos de câncer de mama são diagnosticados, detectados aí pelas próprias mulheres, que veem os primeiros sinais da doença. Por isso é tão importante que todas tenham informações sobre o mal. E para conversar com a gente, então, esclarecer as dúvidas sobre isso e sobre a campanha também Outubro Rosa, além das prevenções dessa doença, a gente recebe aqui ao vivo a médica mastologista, que é do Hospital Pérola Baiton, referência nesse tipo de tratamento, Ana Luísa Faria. Doutora Ana, um prazer recebê-la. Prazer, boa tarde a vocês. Seja mais uma vez bem-vinda aqui, doutora. Obrigada. Olha, nós temos aí a pesquisa, então, do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que apontou aí 66% das mulheres que conseguem diagnosticar que alguma coisa não vai bem, o câncer de mama. Tá aí, então, a importância do autoexame? Sim, nós estamos até com uma campanha dentro do Pérola Baiton, na qual nós navegamos pelo Brasil todo, em algumas capitais, justamente para falar da importância disso, porque o que chega para a gente é que, apesar de sugerir que o rastreamento mamográfico devesse detectar aqui no Brasil, a realidade das brasileiras é diferente. São elas que acham os exames, fazendo um exame da mama, acham os tumores e procuram o hospital. Então, nós temos que mostrar para as mulheres o que é normal e o que não é normal na mama delas, para que elas procurem esse tipo de assistência, já que nós já perdemos elas do rastreamento, ou seja, já são lesões clínicas, e o que nós temos que fazer no próximo passo? Treinar essas mulheres a achar o médico e treinar os médicos a reconhecer e fazer a biópsia, porque nesse caso o diagnóstico passa a ser o mais importante. Nossa, é um trabalho realmente minucioso. Agora, Sim. A gente percebe o seguinte, doutora Ana, que as mulheres, ainda que percebam, principalmente as mais jovens, alguma normalidade, resistem muito a procurar um médico. Como fazer, então, com que elas entendam? Porque quanto mais cedo se descobre um mal, não só o câncer de mama, mas qualquer outro tumor ou qualquer outra doença, mais cedo se tem, então, chances de curá-lo. Como levar essas mulheres, então, a essa convicção? Eu acho que são várias etapas, né? Na final, assim, a primeira etapa é mostrar que elas devem perder o medo de passar nessa consulta médica. Por que perder o medo? Porque hoje o câncer de mama tem cura. E ele tem cura principalmente se ele é diagnosticado numa fase inicial. Nós vamos submeter, claro, a um tratamento, mas esse tratamento muitas vezes ele tem um sucesso final, que é ela permanecer com a família, ela ficar bem durante os anos de vida. Então, é tirar o medo da mulher em reconhecer uma lesão na mama. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é mostrar para ela onde ela deve ir. Eu acho que hoje no Brasil essa é a maior dificuldade, é a navegação, ela entender qual é o posto que ela tem que procurar, ela entender qual é o médico que ela tem que procurar e aonde ela vai após o diagnóstico do câncer de mama. Então eu acho que não é só trazer a mulher para a gente, mas também ensinar para ela onde ir. Esse mesmo estudo do INCA aponta outros dados que levam a uma estatística alarmante. Em 2016, devemos ter aí mais de 57.900 novos casos aqui no país. Pois é um número assustador. Doutora, diante dessa estatística, qual é a idade ideal para se procurar realmente um diagnóstico, um exame preventivo?
O Ministério nosso da Saúde, ele recomenda que se faça mamografia a partir dos 50 anos, porque é onde a gente tem a maior incidência de câncer de mama. Mas as mulheres a partir dos 40 já podem discutir o risco e benefício com o próprio médico. Por quê? Aos 40, sim, nós podemos já ter um aumento da incidência do câncer de mama, mas provavelmente muitas mulheres farão a mamografia desnecessária. Então, o que a gente tem que colocar? O peso do risco e o benefício de se fazer mais exames, de se fazer mais procedimentos, mais biópsias. Então, não é errado, a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40. Na sociedade americana, por exemplo, eles colocam entre os 40 e 45 discutir a indicação com o seu médico. A partir dos 45, 50, ninguém discute. Uma mulher aos 50 anos, ela deve iniciar o rastreamento mamográfico. Doutora, eu percebo muito isso e talvez a senhora como... Você, né? Não senhora. Como alguém mais experiente, talvez possa dizer se é isso mesmo. Me parece que a resistência das mulheres em buscar um diagnóstico e um tratamento tem muito a ver com aquela questão do tratamento, principalmente a quimioterapia, que vai trazer uma imunidade mais baixa, vai refletir na queda de cabelo e isso mexe muito com a mulher por causa da autoestima. Temos tratamentos mais avançados hoje que talvez tragam menos, digamos assim, desconforto às mulheres. Em que passo nós estamos em relação aos tratamentos? Estamos no passo que nós deveríamos tentar o diagnóstico precoce. Se o diagnóstico fosse precoce, realmente não fosse uma lesão palpável, fosse uma lesão detectada na mamografia com poucos centímetros, muitas vezes essas mulheres seriam poupadas da quimioterapia. A partir do momento que nós temos um diagnóstico mais avançado de tumores com centímetros, 3, 4 centímetros, gânglios embaixo do braço envolvidos, que geralmente é essa realidade que acaba chegando para a gente, a quimioterapia proporciona um aumento de sobrevida, ou seja, aumento de chance de sobreviver ao câncer em mais de 30% das mulheres. Então, eu tenho que levar a quimioterapia em consideração, o que eu sei que é um grande temor para a maioria das mulheres. E por que a queda do cabelo? Porque não só é a perda da feminilidade, mas suponhamos que quando uma mulher ela perde o cabelo, quando ela vai no supermercado, todo mundo sabe que ela está com câncer. Quando ela vai na manicure, todo mundo sabe. Se ela vai no shopping, ela tem que explicar para as amigas que ela está com câncer. A cirurgia de mama, a perda da mama, ela lida e ela consegue cobrir. Então, ela não precisa se expor tanto. Então, além de ter a doença, ela tem aquela exposição social. Então, é por isso que o cabelo reflete tanto na dor e no sentimento dessas mulheres. Agora é importante destacar, né? Você acha que tem base para falar muito sobre isso, porque quando cortou o cabelo, a Lid fez doação do cabelo, você acompanhou aqui, justamente para uma instituição que prepara perucas para as mulheres que enfrentam essa situação. Então existem saídas, né? Existem saídas para tentar ajudar as mulheres a passarem por esse momento difícil, né? A ONG Rapunzel Solidária, que é quem participou aqui com a gente na ocasião, faz um trabalho belíssimo, justamente para amparar as mulheres que ficam com a autoestima realmente balançada nesse período tão frágil. E por falar em autoestima balançada, prevenção, doutora Ana, nós tivemos aí o caso que teve muita repercussão da atriz Angelina Jolie, que fez o processo de mastectomia preventiva, né? Ela retirou aí então as mamas como uma forma de prevenção. Em quais casos e situações algo assim pode ser recomendado? É uma situação bem mais difícil da gente discutir, porque precisaria de uma equipe multidisciplinar com aconselhamento genético. Então, são pacientes em que nós reconhecemos, por exemplo, a mutação desse gene, que a gente chama BRCA1 ou BRCA2, ou BRCA1, BRCA2, e outras síndromes genéticas que são um pouquinho menos faladas e um pouco menos comuns. Por quê? Porque, querendo ou não, a mastectomia é uma mutilação para a mulher. Então, mesmo a própria Angelina Jolie, ela colocou que foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Nesses casos de mutação genética do BRCA, nós vamos ter até 80% de risco de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Esse número é bem diferente da população geral. Uma mulher, ela tem ao longo da vida um risco de 12 a 15% de desenvolver câncer de mama pelo fato de ser mulher e ir envelhecendo. Uma mulher mutada chega até 80%, então é um número muito alto. Nessa situação, vale a pena a gente discutir realmente a mastectomia profilática bilateral. Nas mulheres que não sabem desse histórico familiar de mutação, isso tem que ser avaliado com muito cuidado, porque não deixa de ser uma cirurgia no qual há uma mutilação. Doutora, no caso de histórico familiar, onde, sei lá, mais de 3 casos são, de
certa forma, encontrados. É importante também, antes de qualquer tipo de localização de nódulo, buscar ajuda, porque aí está muito implícito que, eventualmente, essa pessoa pode ter problemas no futuro, né? Sim, então, assim, nós temos algumas recomendações que nós podemos seguir para pacientes que tenham fatores de risco familiar. Eu só quero ressaltar uma coisa: 80% dos casos de câncer de mama são esporádicos. A paciente fala, mas eu não tenho ninguém na minha família. Então, isso é muito mais comum. Hereditário, de que tem talvez um parente relacionado, mas que não tem a mutação genética, em torno de 10, 15%. E geneticamente determinado mesmo é a minoria, em torno de 5 a 10% no máximo na população. Então, esses são grupos de exceção, que também devem ser orientados. Então, são mulheres que têm geralmente mãe, irmã, com câncer antes dos 50 anos. Então, quando a gente fala de parentes de primeiro grau, não é igual o primeiro grau que nós consideramos da família. É sim mãe, irmã e filha com câncer de mama. Isso chama muita atenção, principalmente se esse câncer aconteceu antes dos 50 anos. Tá ótimo, doutora Ana. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui pra gente do Link Record News. Obrigada. Obrigado, doutora. A gente então aproveita para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com mais informações para você. E a sua opinião aqui na tela também. Tá? Exatamente. Até já. Link Record News de volta, 12h, 30 minutos, pelo horário de Brasília. E horário de almoço, você sabe, a gente sempre gosta de aguçar um pouco o seu apetite. E a gente mostra agora que começou em Brusque, Santa Catarina, a Festa Nacional do Marreco. Prato típico alemão, viu? E o evento reuniu milhares de pessoas em uma das principais avenidas da cidade. Uma multidão de Fritz e de Fridas em Brusque, cidade a cerca de 120 quilômetros de Florianópolis. É o desfile de abertura da 31ª FENARRECO, a festa nacional do marreco, que homenageia esse prato típico dos alemães, povo que colonizou esta região. Cerca de 4.000 pessoas participaram do desfile e aproveitaram para abusar da criatividade. Uma grande emoção, o primeiro desfile dele, o nosso segundo, é show de bola. Do desfile, direto para o pavilhão, onde acontece a festa. Olha só, o desfile está acabando por aqui e eu vou aproveitar e vou pegar uma carona nessa viatura da Polícia Militar para ir até a festa da FENARRECO. E me conta uma coisa, motorista, essa viatura aqui da Polícia Militar realmente já serviu à polícia? Já serviu, já serviu. Esse é um Fusca restaurado do ano de 1976. E ele serve só para participar de desfile mesmo? Hoje, atualmente, só para desfile, sim. Então vou aproveitar e vou pegar uma carona daqui para ir até a festa da FENARRECO. No pavilhão, a festa é movida a muita música alemã e, claro, marreco. A festa segue até o dia 16 de outubro. A expectativa é que 150.000 pessoas passem pelo pavilhão da FENARRECO durante os dias do evento. Sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar sobre o Outubro Rosa no mundo dos animais. Só para a gente ter uma ideia, o tumor de mama representa 40%, quase a metade dos casos de câncer em cães, segundo informações da Unesp. É isso mesmo, e nós estamos vivenciando aí o Outubro Rosa, por isso essa questão mais uma vez à tona. Luísa, por que tantos casos de câncer de mama nos pets? Na verdade, não existem tantos casos de câncer de mama quando comparado a tempos atrás. O que acontece é uma maior expectativa de vida. Então, antes uma cadela, por exemplo, ela conseguia chegar a 9, 10 anos. Hoje, dependendo do porte, pode chegar a 20 anos. Então, o tumor mamário, ele é um tumor da idade senil dos animais, tanto em cães quanto em gatos. Mas a gente sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem 20 anos que não acontece o câncer de mama por conta da castração. Já aqui no Brasil, não existe um estudo mostrando a quantificação desses casos. Então, por isso que a gente acha que aumentou, mas na verdade aumentou a quantidade de cachorro que a gente tem em casa, os cuidados veterinários e também a expectativa de vida. Luiz, a gente sempre atribui esse mal às fêmeas. Por acaso os machos também podem ser acometidos pela doença? Sim, da mesma forma como nos humanos, os machos, tanto de cães quanto de gatos, eles podem sim ter o câncer mamário.
Porém, assim como nos humanos, quando acontece o câncer mamário no homem, ele é muito mais agressivo do que na mulher. Nos cães e nos gatos acontece a mesma coisa. Então, quando o macho vem a ter um tumor mamário, ele é muito mais agressivo, com uma malignidade muito maior. Agora, como é que a gente pode identificar que o bichinho, então, está com câncer de mama? A primeira coisa é fazer a palpação. Da mesma forma como na mulher tem o exame de toque, então no cachorro e na gata também acontece a mesma coisa. Então você coloca o cachorro deitado de lado e vai fazendo carinho ali na barriga, vai apalpando a região da virilha, a região das axilas e vai fazendo um leve toque ali nas maminhas. Percebeu qualquer caroço, alguma areiazinha, já busca o médico veterinário, porque ali pode ter um indício de alguma coisa. Descoberto indício de algum mal nesse sentido, Luísa, qual que é o tratamento para animais? Depende muito do tipo de câncer. No câncer de mama são 3 tipos. Existe um tipo mais brando, que muitas vezes retirando aquele tumor, a cadeia mamária, e fazendo a castração, já consegue haver um controle. Se não, às vezes há necessidade de entrar com quimioterapia e existe um terceiro tipo, que é o pior de todos, que a partir do momento que é encontrado o caroço, existe mais ou menos uns 6 meses de expectativa de vida, porque ele é extremamente agressivo. Que dó. Você colocou aí a castração como uma forma também de tratamento. Agora, esse método pode ser usado na prevenção de um câncer de mama? Na verdade, é a única forma que existe de prevenção eficaz no caso de câncer de mama para cães e gatos. Então, fazer a castração, principalmente antes do segundo cio, tanto das cadelas quanto das gatas, diminui em quase 100% a probabilidade de ter o câncer de mama. Então, eficaz mesmo somente a castração. Por isso que é tão recomendado e por isso que nos Estados Unidos há 20 anos não existe o câncer mamário, porque lá existe uma regulamentação que faz com que as fêmeas sejam castradas antes do primeiro cio. Aqui no Brasil a gente não tem isso de forma tão veemente, então é indicado conversar com o médico veterinário sobre a possibilidade da castração para evitar esse tipo de doença. Luísa, em relação à prevenção, porque a gente sempre quer se precaver, né? Porque o bichinho tem uma expectativa de vida ainda maior. Que outras formas eu tenho, então, para prevenir? O câncer de mama, ele não está relacionado a questões ambientais. Então, por exemplo, um câncer de pele, ele pode muitas vezes, ou mesmo de pulmão, ele pode estar muitas vezes relacionado ao ambiente. Então, a poluição, ao tipo da alimentação. Infelizmente, o câncer de mama, ele não está relacionado. Mas o que ajuda? Algumas substâncias que possuem, que são antioxidantes, que diminuem o radical livre do corpo, podem auxiliar. Então, o ômega 3, vitamina E, vitamina C, são coisas que podem ajudar tendo na alimentação. Mas isso sempre com indicação do médico veterinário. E a partir de qual idade é recomendado, caso no autoexame a gente não consiga identificar nada, mas como um exame de rotina para os pets, a partir de que idade é legal submetê-los a um exame mais apurado para a identificação de câncer de mama? Na verdade, no cachorro, não existe como no ser humano uma mamografia, por exemplo, né? Ainda a gente está engatinhando nessa parte dos cachorros e dos gatos. Então, realmente, o exame de toque é o mais recomendado para fazer esse diagnóstico. Mas, de qualquer forma, é sempre importante levar o cachorro e o gato todo ano ao veterinário. O veterinário vai fazer esse exame, vai apalpar para ver se tem alguma alteração. E daí, então, se for necessário, fazer uma ultrassonografia e uma biópsia para ver de onde vem esse carocinho. Muito bom, Luísa. Obrigado pelas informações. A gente te espera na segunda edição com mais detalhes a respeito de como prevenir essa doença nos nossos bichinhos. Lembrando que aí você pode compartilhar também as suas dúvidas. A Luísa volta aqui para respondê-las ao vivo. O Link Record News aproveita, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Meio-dia, mais 42 minutos, estamos de volta com o Link Record News e a sua opinião na tela agora. É momento de interatividade. Hoje na enquete trouxemos à tona aí a questão da violência entre os jovens e por isso perguntamos para você. Você acredita que o aumento da violência é culpa principalmente dos pais? Hashtag Link Record News para votar e também participar com a sua opinião. E para isso também você pode utilizar o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vamos conhecer as opiniões na tela. Muito bem, a gente começa então com a opinião do Renato de Carapicuíba, na Grande São Paulo, e diz: a família é fundamental na criação de seus filhos, porém é impossível seguir cada passo deles. A educação às vezes é dada, mas não é aplicada pelo adolescente. Obrigado, Renato.
Tem agora a participação que chega de Goiás. O Adenilson compartilha: a culpa é sim da família, porque a educação e o caráter se aprende em casa. Obrigada, Adenilson. Agora temos a opinião da Marian, de Portugal, a internacional, hein? Marian, obrigado. Diz assim: a agressividade infanto-juvenil nas escolas e meios sociais é fruto de muitas coisas, desde educação e falta de atenção dos pais até displicência do corpo docente das escolas. Boa análise, Marian, obrigado. Tem ainda a participação lá de Taquaritinga, interior de São Paulo. A Exildinha mandou o seguinte: sim, a educação vem do lar, da família. A obrigação da escola é o ensino didático. Muito bem observado, Exildinha. Obrigada. Muito bem, sigam participando à tarde, manifestando a sua opinião, porque logo mais na segunda edição tem muito mais para você discutir. Lembre-se também que está o número aí embaixo para você, 11953071851, para que você participe. Exatamente. Dessa forma, terminamos esta edição do Link Record News. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, você já sabe, é muito fácil. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, participe também pelas redes sociais, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Você também pode acessar a nossa página no Facebook e o nosso Twitter, @Record News. Entre ainda na página da Record News no portal R7. Lembrando que a gente se encontra de novo ao vivo às 3 da tarde, na segunda edição do Link Record News. Por isso, continue com a gente. Não se esqueça que daqui a pouco você tem mais informações com o Record News Paulista. Fique ligado na programação da Record News e fique sempre muito bem informado. Ótima tarde. Ótima tarde.